Fala Radical, firme, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui hoje para dar continuidade na nossa série Top 5. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho, a boa notícia do Pai amoroso. Então, o tema dessa mensagem, eu quero que você repete aí na sua casa: Evangelho, a boa notícia do Pai amoroso. O texto que nós vamos ler hoje é um texto muito conhecido, talvez o mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Como vocês sabem, na semana passada, se você assistiu, se você não assistiu, volta lá e assiste. Nós falamos sobre a doutrina do pecado. Nós estamos abordando 5 doutrinas básicas da nossa fé. Lembrando que a palavra doutrina, ela significa ensinamento e instrução. Então, na semana passada, nós falamos sobre a queda, o pecado, e falamos que o pecado ele é uma caminhada da humanidade sem Deus. O pecado nos faz dar as costas para o Senhor e sermos inimigos do Senhor. Então, se você tiver um tempo, ou hoje, ou durante essa semana, espero que você tenha, volte na última mensagem e veja a respeito da queda. E hoje nós vamos falar do Evangelho, que é a resposta de Deus para esse homem que deu as costas para ele. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. E essa boa notícia é que em Jesus Cristo nós estamos de volta ao relacionamento com o Pai. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero dizer para você que só existe um Evangelho. Não existe o Evangelho de Paulo, não existe o Evangelho de Pedro, não existe o Evangelho de João, não existe o Evangelho da Igreja Batista do Povo, não existe o Evangelho da Igreja Pentecostal, da Igreja Presbiteriana, mas somente um Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. É claro que quando nós temos ali na Bíblia o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, Lucas e João, nós não estamos falando da mensagem, que é a boa notícia, mas como essa mensagem ela é aplicada. Se você é da escola bíblica ministerial, você sabe que Mateus foi escrito para o povo judeu, por isso que Mateus ele mostra na genealogia Jesus como Messias prometido. Marcos ele é um evangelho mais corrido, porque foi escrito para os gentios. Lucas, ele era um médico, né, e também ele pesquisou para escrever o Evangelho de Lucas, então ele é um pouco mais detalhado, ele é um pouco mais robusto, vamos assim dizer. E o Evangelho de João, ele vem trazer que o nosso Senhor, ele é eterno, combatendo até o gnosticismo, trazendo o nosso Deus como Deus 100% Deus e 100% homem, que é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Mas nós temos que entender que só há um Evangelho. A mensagem da Bíblia é o Evangelho. Na queda nós já vemos aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, uma promessa lá em Gênesis 3,15, que Deus ele enviaria o filho da mulher, e ali nós entendemos que é uma referência a Jesus, para pisar a cabeça da serpente, que é também ali uma representação de Satanás. Em Gênesis 12, nós vemos Deus chamando Abraão e falando a Abraão: de ti eu farei uma grande nação. Abençoarei as nações através da sua vida. Deus ele faz uma aliança com Abraão, e dentro dessa promessa, e dentro dessa aliança está o Messias, que é Jesus Cristo. Então nós temos que entender que Evangelho é a boa notícia. E por que nós precisamos dessa boa notícia? Porque o homem sem Jesus Cristo, ele é inimigo de Deus, ele está afastado de Deus, ele é alguém que dá as costas para Deus e vive de forma independente, indo para o inferno. Eu quero que você saiba, adolescente, que a vida sem Deus, ela leva o homem à eternidade no inferno, longe do Senhor. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Eu quero abordar com vocês hoje 3 aspectos sobre o Evangelho. Se você não abriu, abra aí João 3,16. A minha versão hoje ela é revista e atualizada. É um texto conhecido, talvez você sabe de cor, mas abre a Bíblia aí e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ei, eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho, ele é a manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus, que se revelou à humanidade, a todos aqueles que creem no Filho, como Deus Pai, como Deus da família. E o primeiro aspecto que eu quero abordar com você nessa tarde é: o Evangelho é a resposta de Deus à humanidade. Salmo 14 vai dizer que não há quem faça o bem na terra, que não há ninguém que seja bom. Há um trecho na Bíblia também que diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. O homem, ele pode fazer o que for, mas ele não consegue se aproximar de Deus, se não for pela pessoa de Jesus Cristo. A culpa do pecado está sobre toda a humanidade, porque toda a humanidade nasce primeiramente à semelhança de Adão. Em 1 Coríntios 15, a Bíblia vai dizer que por um homem veio um pecado. E esse homem, ele é Adão. E todos nós nascemos à semelhança de Adão. Davi, ele vai dizer: a minha mãe, ela me teve em meio ao pecado. Eu nasci em meio ao pecado. Porque todos nós nascemos condenados. Todos nós nascemos pecadores por causa de Adão, que é o nosso pai, nosso primeiro pai, humanamente falando. Porém, a Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele nos fez para viver em comunhão com Ele. Vocês já ouviram eu falando isso várias vezes, que Deus, quando Ele fez o homem para expressar a Trindade, para viver uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele. Mas o pecado, ele nos afasta da presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer aos Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém se relaciona com Deus. Porque o nosso Deus, que é um Deus santo, puro, imaculado e perfeito, ele não se relaciona com aquele que vive em pecado. Mas o nosso Deus, ele não tem os planos dele frustrados. Então, adolescente, jovem, pai e mãe que está me ouvindo agora, Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, Ele coloca em prática o plano perfeito da reconciliação. 2 Coríntios 5,18, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz assim: ei, nós somos reconciliados com o Pai por meio de Jesus Cristo, o Filho, que nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que todos nós pecamos, Romanos 3, e todos nós somos carentes da glória, da graça, da presença de Deus. A Bíblia diz ainda em Romanos que o salário do pecado é a morte. Falei isso na semana passada. Talvez você diz assim: mas eu peco, eu erro, as pessoas pecam, elas fazem aquilo que é considerado biblicamente errado e elas não morrem. Mas morte significa separação. Morte significa estar distante de Deus. Morte significa que nós não temos relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aquele que peca, ele está morto. E todos nós merecíamos a morte eterna. Porque todos nós pecamos contra o Senhor, adolescente. Mas a Bíblia diz que o Senhor, na cruz do Calvário, Ele me tornou, Ele te tornou, Ele nos tornou justos. Somos justificados em Cristo Jesus. Justificação significa um ato declaratório, uma declaração do Senhor, que diz que nós somos inocentes. Preste atenção nisso, adolescente, jovem, pai e mãe, repete isso aí. O Evangelho é o que foi feito por nós. Ou o Evangelho é um ato que foi feito por nós, por amor a nós. Deus, Ele nos ama tanto, Deus, Ele nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho, único Filho, hoje o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso Deus, Ele é um Deus tão amoroso, a graça dEle é incompreensível para nós humanos, que ficamos birrados, ficamos com birrinha, somos birrentos, com qualquer coisa, que nós não conseguimos compreender como que um Deus maravilhoso nos amou tanto, que nos fez a imagem e semelhança dEle.
E esse Deus que nós demos as costas para Ele escolhendo o pecado, e até hoje temos a facilidade em dar as costas para Deus e escolher o pecado. A resposta que Ele nos dá é o Evangelho, é a boa notícia. E a boa notícia é: ei, podemos voltar a ser amigos, a ter a comunhão. Você pode voltar, adolescente, hoje a ter paz, a paz que excede todo entendimento. Você pode hoje, adolescente, preencher o vazio do seu coração, que você já buscou em vários outros lugares, simplesmente se entregando ao relacionamento com o Pai. Porque a resposta do Deus que nós damos as costas, que nós nos levantamos contra, que muitas vezes nós falamos que não existe, a resposta dele é o Filho pendurado na cruz, por amor a mim e a você. Isso é o Evangelho, é uma boa notícia. Essa é a quarta doutrina que nós estamos abordando com você. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:1 que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque nós já fomos condenados com Jesus na cruz. Giba, então o meu pecado ficou impune? Não. Então os meus erros ficaram impunes? Não. Nós fomos crucificados com Cristo na cruz. Amém? Eu vou repetir isso, eu quero que na sua casa você dê um glória a Deus. Coloque aí no chat, glória a Deus. Porque nós morremos com Cristo na cruz do Calvário e com Ele nós ressuscitamos. Glória a Deus. O Pai, Ele deu o Filho como oferta no nosso lugar. Jesus, Ele morreu a nossa morte para nós vivermos eternamente. E o próprio Jesus, quando você lê sobre a morte de Jesus, Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que Ele diz assim: Pai, seja feita a Tua vontade. Deus, Ele nos amou tanto que Ele deu uma oferta de amor para que nosso pecado fosse perdoado. E essa oferta foi o Filho. Talvez você fique mendigando a atenção de alguém, adolescente. Talvez você fique sofrendo por alguém que não dá aquilo que você espera. E a Bíblia diz que Deus Pai, Ele nos deu o Filho. Ele nos deu o Filho. Eu tenho 2 filhas, queridos, vocês sabem disso. E eu, Giba, não daria minha filha para morrer no lugar de ninguém, nenhuma das duas. A grande verdade é que se eu puder, eu morro no lugar das minhas filhas. O amor de Deus, ele é tão grande, incomparável, imensurável, que Ele dá o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou para você entender, talvez o pereça é muito distante para você. Deus, Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha uma vida eterna. Eu ouvi de um amigo semana passada. Hoje em dia, as igrejas, ou os pastores, pregam sobre tudo, mas muitas vezes não pregam sobre a morte. E aí as pessoas acham que a nossa vida ela vai ser eterna aqui na terra, ou que nós temos que conquistar várias coisas aqui na terra, porque somente a terra é o que vale. Quando a Bíblia diz que a Bíblia, a biologia, a história, que nós não vivemos eternamente aqui na terra, não vivemos para sempre aqui na terra, mas a Bíblia nos mostra a realidade dos céus e a realidade do inferno. E todo aquele que vive sem Jesus Cristo, longe de Jesus Cristo, vai passar a eternidade no inferno. A eternidade com a solidão, a eternidade distante do verdadeiro amor, a eternidade sem vida. A grande verdade é que aqueles que vivem sem Jesus já não vivem, já estão mortos nos seus pecados e nos seus erros. Adolescente, Deus, Ele te ama tanto que Ele deu a vida do Filho dele, o Deus Pai, por amor a você. Deus, o Filho, Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz por amor a você. E Deus, Espírito Santo, te ama tanto que Ele mora dentro de você.
Eu falei na semana passada que se você não crê na doutrina do pecado, que se você não crê na doutrina da criação, se você não crê que Deus existe, a grande verdade é que você tem uma vida sem fé. E a sua vida toda ela está comprometida. O evangelho, que é a boa notícia, é o que nos dá uma identidade, porque nós somos evangélicos. Se você não acredita no evangelho em sua totalidade, que Jesus Cristo, ele é Deus, que fez todas as coisas, como está lá em João capítulo 1, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, que habitou no meio dos homens, que morreu na cruz, sem pecado algum, se fez pecador por amor a mim e a você, e ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele vai voltar para nos levar para um lugar onde há alegria, onde há paz, onde há amor, para sempre. Se você não crê nessas coisas, a sua fé, ela está morta. Segundo aspecto, o primeiro aspecto então do evangelho é, o evangelho é a resposta de Deus à humanidade. Amém? Segundo aspecto, nós temos que crer no Filho de Deus. Segundo aspecto do evangelho é crer no Filho de Deus. Precisamos acreditar nesse amor, nessa entrega. Precisamos acreditar nessa graça. Nós temos buscado em tantas outras coisas preencher o vazio do nosso coração, tenho falado sobre isso. Nós buscamos por meio de seguidores, nós buscamos por meio de coisas, nós buscamos por meio de eletrônicos e de rolês, e seja lá o que for, preencher um vazio no nosso coração, mas esse vazio cada vez mais aumenta. Algumas vezes as igrejas, eu falo isso e me incluo, nós falhamos, colocando tantas coisas, e as pessoas elas vão até Jesus, e elas vão até o evangelho, por meio de uma mega conferência, de um louvor que mexe com o emocional, com a palavra de um pastor famoso, mas muitas vezes isso é vazio. E não estou falando que é errado conferência, não estou falando que é errado você ouvir um pastor que você gosta, mas é errado você se relacionar com Deus somente através disso, porque isso é vazio, queridos. Adolescente, o que nos preenche e o que nos dá a paz que excede todo entendimento é o evangelho, é Jesus Cristo, a boa notícia, o Deus que foi na cruz, aquele que o Pai deu por amor a mim e a você. Segundo aspecto do evangelho, creia no Senhor com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e seja salvo. Quando entendemos o que é a cruz, já preguei sobre isso várias vezes. O romano, para o romano a cruz é vergonha, era vergonha no contexto de Jesus. Um cidadão romano, ele não morria na cruz, ele poderia cometer o pecado que fosse, o crime que fosse, ele não morria na cruz. Porque a cruz era somente para aqueles que cometiam pecados que eles consideravam pior pecado da face da terra. E na cabeça do romano, o romano não era digno da cruz porque ele era bom. E eu sempre exagero para você entender. A cruz era para o pedófilo, a cruz era para o estuprador, a cruz era para o homicida, a cruz era para aquele que cometia um crime que a sociedade olhava e falava, esse cara merece a cruz. A cruz para o judeu é maldição. Deuteronômio diz, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então quando a humanidade olha para Jesus na cruz, eles dizem, ali está um homem, que só de olhar para ele já dá vergonha. Ali está um criminoso da pior espécie. Quando a humanidade olha para a cruz, o judeu ele diz assim, ali está o maldito de Deus. E Jesus, ele foi na cruz como o pior pecador, sem ter pecado. E ele foi na cruz amaldiçoado, sendo o próprio Deus, por amor a mim e a você. Quando entendemos o que é a cruz, que Jesus ele foi condenado no nosso lugar para nos libertar. Quando nós compreendemos isso e vivemos a base dessa compreensão, o nosso coração aquece, a nossa vida floresce e a nossa realidade é uma outra realidade. Nós não vivemos em busca de aprovação de ninguém, porque nós já somos e fomos aprovados em Cristo Jesus. Amém? A ação do Pai em dar o Filho, e a do Filho de ser obediente até a morte, morte de cruz,
é a maior e verdadeira prova de amor à humanidade. O homem deu as costas para Deus e até hoje a humanidade dá as costas para Deus. Deus não existe. Se Deus fosse justo, por que nós estamos vivendo isso? Deus não é bom. Se Deus fosse bom, por que eu estou vivendo isso? Volta às outras pregações para você ter essas respostas. Mas a Bíblia nos diz que o maior e verdadeiro amor, e nós acreditamos nisso, eu como pastor creio nisso, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se não acreditamos em Cristo, como eu já falei, na sua vinda, nós estamos fadados à morte. A nossa dor, a nossa distância, a nossa carência, nós temos que entender que tudo isso só é suprida no Deus que deu a vida por nós. A resposta de Deus para as nossas vidas é o Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você não acreditar nisso, e se você não viver à base disso, você vai viver em agonia, em desespero, em angústia. O Evangelho é uma notícia real. O Evangelho não é uma expectativa distante. O Evangelho é uma notícia real. Jesus Cristo está vivo, e Ele te ama, e Ele vai voltar em algum momento da história para levar a igreja para a eternidade. Os problemas humanos são sintomas, e a separação de Deus é a causa. Por que tem divórcio, tanto divórcio, inclusive nas igrejas hoje em dia? Porque o homem está distante de Deus. Por que tem o homicídio, o primeiro homicídio da Bíblia? Porque o homem está distante de Deus. Por que tem tantos abusos psicológicos e físicos? Porque o homem está distante de Deus. Porque o homem quer suprir a sua carência, subjugando o outro, maltratando o outro, se achando melhor e maior do que o outro. Por que há tanta guerra? Porque o homem está distante de Deus. Adolescente, por que há tanta fofoca? Porque o homem está distante de Deus. Todos os problemas são sintomas de uma causa. A causa é o homem está distante de Deus. E somente a fé, somente o crer no Filho de Deus vai nos curar. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 10, que aquele que confessa o Senhor, que se com a sua boca você confessar, você será salvo. Palavra salvo ali, a ideia é curado, liberto. Lucas 4, Jesus quando está na sinagoga e abre o texto lá de Isaías, ele lê, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, para pregar o ano aceitável do Senhor, libertação aos cativos, a cura aos enfermos, a vista aos cegos. Talvez você está aí desesperado, adolescente, falando por que eu nasci, por que meu pai me teve, por que eu estou ouvindo essa pregação, por que eu vou no radical. Ou talvez você não é nem da igreja e se deparou com essa mensagem não sei como, e você diz, por que eu existo? Eu quero dizer para você que você existe porque Deus te fez. Você não é um acidente, você é um projeto de Deus. Só que o pecado faz você olhar no espelho e desejar a morte. E a cura para você, adolescente, é o Evangelho, é a boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas perdendo emprego que nem se compara com a morte, tantas pessoas vivendo problemas psicológicos, tantas pessoas chorando, tantas pessoas pensando, meu Deus, por que nós estamos vivendo isso? E eu venho aqui para falar de uma boa notícia. Sim, a boa notícia é que Jesus Cristo morreu por amor a mim e a você, para que nós tenhamos vida e vida eterna. A boa notícia é que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Para alguns já passou. Mas tudo isso vai passar, sabe por quê? Porque um dia todos nós vamos partir.
E se você crê em Jesus, nós estaremos com Ele na eternidade. Nós vamos viver para sempre. A vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui na terra, adolescente. A nossa vida, na verdade, não acaba se nós estamos em Jesus. E quem não está em Jesus também não acaba, mas vai viver no inferno, que é a morte. O Evangelho é a cura da humanidade, a salvação, a boa notícia. A boa notícia é nós temos paz com Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm paz com Deus. Agora deixa eu fazer só uma observação. Talvez você questione isso. Então quer dizer que o cristão ele não peca, que o cristão não erra? Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Todos os dias nós somos tentados a pecar. Jesus foi tentado. Ele não pecou, mas ele foi tentado. Mas nós estamos livres da condenação do pecado original, que leva todos aqueles que estão longe de Jesus para o inferno. O inferno é real. Não pague para ver. Não viva uma vida como se o inferno não fosse real. Jesus falou do inferno. Se arrependa hoje, para que quando você morrer, você não diga, o inferno é real. Tem a passagem, a parábola do Lázaro e do rico. O rico dava grandes festas e o mendigo ele ficava ali pedindo esmolas na porta do rico. E o rico nem dava atenção. Os cachorros lambiam as feridas do Lázaro, daquele mendigo. E a Bíblia diz que os dois morrem. Um vai para o seio de Abraão, ou seja, um vai para o céu. O outro vai para o inferno. Morrendo de sede, é uma parábola, uma história contada por Jesus, com pessoas reais falando de algo real. E a Bíblia diz que aquele homem, ele fala, me dá uma água, me dá alguma coisa para beber. E ele não tem. E aí a Bíblia diz que ele vira e fala assim, ei, voltem lá e falem do Evangelho. Falem do Evangelho para os meus amigos, falem do Evangelho para as pessoas que estão gastando a vida. Volta lá, deixa eu voltar. Muitas pessoas pensam assim, né? Volta lá, prega o Evangelho para eles. E a resposta é, eles têm o testemunho, eles têm a lei de Moisés. Eles ouviram o Evangelho, eles não deram crédito, você não deu crédito. Agora já era, você não pode voltar para pregar. Você não pode agora sair do inferno para pregar. Agora quem morreu, morreu. Ou vai para a glória com o Senhor Jesus, ou vai para o inferno. Não pague para ver, não espere morrer para ver que você está longe do Senhor. Tenha uma vida sob o Evangelho já, agora. Terceiro aspecto e último, a vida está no Evangelho. Olha o que o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não somos acostumados com a morte. Nós não fomos feitos para a morte. A morte nos assombra, a morte assombra a humanidade. Por onde que entrou a morte? Pelo pecado de Adão. A morte, ela é o resultado do pecado e nos separa de Deus. O homem não nasceu, não foi feito para morrer, mas o homem deu ouvido ao pecado e morreu. Mas todo aquele que crê no Filho, que é o segundo aspecto, ciente que o Filho é a resposta do Deus amoroso, que é o primeiro aspecto, todo que crê no Filho tem a vida eterna. Nós morreremos fisicamente, todos nós morreremos fisicamente. Um dia o Giba não vai estar aqui, um dia você não vai estar aqui, na terra. Todos nós morreremos fisicamente. Mas para nós, para mim, para você que crê em Jesus, a morte ela é uma partida para a vida eterna. Em João capítulo 11, quando Lázaro morre, Jesus ele diz assim para a irmã dele, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que não crê no Senhor, mesmo que esteja vivo hoje, humanamente falando, está morto. Em Coríntios nós lemos que a morte ela foi vencida na cruz. Jesus Cristo ele venceu a morte.
O pecado, ele foi vencido por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte é o aguilhão, a morte é a força principal do pecado. Mas em Cristo o pecado foi vencido. Quem crê no Senhor tem a vida eterna. Quem crê no Senhor tem a vida eterna. Na semana passada nós vimos ali que o cantor, o irmão Lázaro, faleceu. E eu recebi alguns vídeos no domingo passado dele indo para a intubação cantando louvores. O irmão Lázaro, ele foi intubado cantando louvores. Nós tivemos uma perda muito grande na semana passada. A nossa querida Meire, esposa do pastor Jordélio, nosso amigo querido, nossa amiga querida. E o pastor Jordélio, no domingo passado, no culto de gratidão ao Senhor pela vida da Meire, enquanto ela esteve aqui conosco, ele pregou que ele sentirá falta, óbvio, sofre a dor da partida da esposa, óbvio, mas ele estava experimentando a paz que excede todo entendimento, de saber que a esposa agora está com Cristo Jesus. A morte, ela é dolorosa para quem fica, óbvio, mas para quem parte, se está em Cristo Jesus, está indo para o braço do Pai, está indo para a eternidade. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Adolescente, escolha hoje viver em Cristo Jesus. Você vai deixar de sofrer na terra? Não. A Bíblia vai dizer: no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja, ela nasceu e ela cresce e se desenvolve em meio às perseguições. Mas a igreja tem uma certeza: nós somos passageiros, peregrinos. E a boa notícia é: aquele que está em Jesus vive eternamente. Eu tenho uma notícia para você boa. O Covid não pode te afastar do Senhor. O Covid, ele não pode me afastar do Senhor. O Covid, ele não mata aquele que tem a vida eterna. Temos que crer no Evangelho, depositar nossa confiança no Senhor e viver uma vida a partir do Evangelho. Eu quero repetir: o Evangelho é algo que foi feito por nós. O Pai deu, o Filho foi à cruz, o Espírito Santo habita em nós e nos revela esse amor. Agora nós temos que viver com uma fé no Senhor, que nos faz mudar o destino, mudar o rumo. Quem crê no Evangelho não vive como alguém que está morto. Quem crê no Evangelho tem uma nova vida. O Evangelho, ele mudou o nosso passado. Nós estávamos condenados e fomos libertos. O Evangelho, ele muda o nosso presente, porque agora nós temos uma vida de santificação, porque nós sabemos quem é o Senhor. Nós lutamos para agradar ao Senhor. E o Evangelho, ele mudou também o nosso futuro, porque amanhã nós estaremos com Cristo Jesus. Tem um hino muito bonito, que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu fui num café de pastores com o pastor Samuel, no Vale da Bênção. Tem um movimento chamado Go Movement, que fala sobre a década do evangelismo. E foi passado ali uma estatística muito triste. Presta atenção nessa estatística, jovem, adolescente. 93% dos evangélicos que frequentam uma igreja não evangelizam. 93% dos cristãos não falam do amor de Jesus. Eu estava vindo para cá hoje, eu peguei um 99. Eu estava no carro batendo papo com o motorista. E no meio da conversa ali, né, ele falando, né, sobre viagens e tal. Ele tem uma empresa também de vans. E ele falando que ele foi para uma cidade, ele foi ameaçado de morte. E aí eu olhei para ele e falei assim: e você está pronto para morrer? Ele
Na conversa, todo empolgado, eu falei, você está pronto para morrer? Ele fez, hã? Eu falei, você está pronto para morrer? Dele, não entendi. Ele olhou para trás, sei lá se ele achou que eu ia matar ele, mas ele falou, como assim pronto para morrer? Eu falei assim, cara, todo mundo um dia vai morrer. Eu sou cristão, sou pastor, creio na Bíblia, estava com a Bíblia do lado, creio na Bíblia, e a Bíblia diz sobre o céu e sobre o inferno. Se você não estiver em Jesus Cristo, quando você morrer, você vai para o inferno. E a morte vai ser uma realidade eterna. Agora, se você estiver em Jesus Cristo, quando você morrer, você vai para o céu. Está pronto para morrer? E ali nós desenvolvemos, né, a conversa baseada no Evangelho. Ele me agradeceu, me deixou aqui na igreja, ficou pensativo, reflexivo. Falei para ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque a grande verdade, adolescentes, é que você tem um monte de amigo que exatamente agora, nesse momento que nós estamos cultuando ao Senhor, está pensando em se matar. Está pensando por que eu existo. Está pensando a minha vida não vale nada, por que eu faço parte dessa família? Nesse exato momento tem pessoas se entregando a outras pessoas, mendigando um pouquinho de carinho para sentir alguém na vida. E nós temos uma boa notícia, nós somos portadores do Evangelho. Evangélico significa aquele que crê no Evangelho. E nós temos que agora proclamar essa boa notícia. Eu estou lendo um livro chamado Arrume a Sua Cama. Não é um livro cristão, mas é um livro excelente. E o cara que escreveu, ele era um marinheiro, um almirante, né? E ele diz assim, que se você mudar a vida de 10 pessoas... Aí ele fez uma conta lá, de alunos, ele estava dando aula numa faculdade, ele falou, se cada aluno meu influenciar e mudar a vida de 10 pessoas, num período aí de 25, 50 anos, nós teríamos mudado a vida de 800 mil pessoas. A sua vida, adolescente, ela foi mudada porque você conhece o amor do Senhor. Talvez essa pregação que eu fiz hoje, você já conhece de cor e salteado. Mas a pessoa que está do seu lado não conhece ela de cor e salteado. Todo aquele que recebeu o amor do Pai, ele tem a responsabilidade e o prazer de transmitir o amor do Pai. Porque se nós pregamos o Evangelho, nós evitamos a morte. Se você quer mudar o mundo, pregue o Evangelho. A nossa militância tem que ser a pregação do Evangelho. Quer vencer o preconceito? Pregue o Evangelho. Quer vencer o desmatamento? Pregue o Evangelho. Porque a pessoa que tem a consciência clara e real do Evangelho, ela vive como Jesus viveu aqui na terra, amando o próximo, cuidando do próximo e cuidando de todas as coisas que envolvem o próximo. Não faça parte dos 93% dos cristãos que vêm no culto, que assistem o culto, mas não pregam o Evangelho. Faça parte dos 7% que pregam o Evangelho, para que a porcentagem diminua e a gente veja um grande avivamento antes da volta de Jesus. Eu creio que mesmo na pandemia, Deus ele está movimentando e fazendo um grande avivamento na terra. Quero te fazer uma pergunta, jovem. Você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra? Então pregue o Evangelho, que é a boa notícia que diz que todo aquele que crê no Senhor, ele não morre, mas ele tem a vida eterna. Que Deus amou amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Se você não conhece Jesus, e você quer se relacionar com Jesus como seu melhor amigo, se você quer conhecer Jesus, eu vou fazer uma oração agora e eu quero que você repita. E se você quer voltar para Jesus, eu também quero que você repita essa oração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Repete assim comigo. Senhor Jesus, agora, nessa hora, eu peço perdão pelos meus pecados, peço perdão por viver do meu jeito, e eu confesso que eu creio no Evangelho. Eu creio Jesus Cristo, no Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Entrego a Ti o meu coração
e os meus caminhos. Eu quero experimentar Jesus, a paz que excede todo entendimento, e viver a vida eterna e não morrer eternamente. Eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu volto para ti, Jesus, porque eu estava longe dos seus caminhos. Mas agora, muda a minha história. E eu me comprometo a viver uma vida de santidade, em nome de Jesus. Amém? E eu quero desafiar você que conhece Jesus, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho essa semana. Pregue o Evangelho esse mês. Ore por uma pessoa e leve essa pessoa para Jesus. Leve essa pessoa até o batismo. Chega no céu e olha para o lado e veja essa pessoa com você. E se alegra de saber que você pregou o Evangelho e alguém teve uma mudança de vida. E alguém ia viver a eternidade longe de Cristo. E agora está com o Senhor Jesus na eternidade. Amém? Pregue o Evangelho. Seja testemunha do Senhor. No sábado que vem nós iremos fechar essa série falando sobre uma vida que é o resultado de quem conhece a Jesus. Quem vai pregar vai ser o Yoha, pastor Yoha, do Intertim. Eu tenho certeza que a vida dele vai nos edificar muito, que Deus irá usá-lo muito para falar com a gente. Então, não perde. Compartilhe essa mensagem de hoje com o máximo possível de pessoas que você puder. Pregue o Evangelho, mas também convide as pessoas para que no sábado que vem, às 4 horas, esteja conectado, ouvindo aquilo que Deus vai falar através da vida do Yohanan. Amém? Participe de uma célula, queremos cuidar de você. Vai lá no nosso Instagram, @radicalteam_, nos manda uma mensagem. Nós queremos encaminhar você para uma célula. Eu quero orar por você também, se você quiser que eu ore por você, se você quiser uma palavra, alguma coisa, vai lá também, ali no direct, a gente passa para você o meu telefone. E que Deus te abençoe, amém? Que a sua semana seja uma semana abençoada, que a sua semana seja uma semana de paz, uma semana de comunhão com o Espírito Santo, uma semana que você vai pregar o Evangelho e vai testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Deus abençoe.